Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu trabalho com comunicação e jornalismo desde 1986. Eu comecei no rádio, eu tinha 14 anos de idade. A primeira vez que eu falei num rádio foi num programa sobre política. A primeira vez que eu falei na televisão, lá ainda no final da década de 80, começo da década de 90, foi para fazer comentários sobre política. Eu tenho feito a cobertura jornalística de política já faz muito tempo, gente. Vocês não têm ideia. E eu acompanhei de perto, como você viu acompanhando aqui no canal nesses últimos anos. O canal vai completar em outubro do ano que vem 10 anos. E a gente tem feito essa cobertura diária. A gente está sempre aqui falando sobre política para você. E eu quero dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Eu nunca tinha visto nada, absolutamente nada na política brasileira que fosse tão bizarro, que fosse tão sem noção, tão absurdo quanto o que eu tenho visto com o Bolsonaro. Nunca isso aconteceu. E eu acompanhei coisas absurdas, acompanhei, assim, situações estapafúrdias. Mas nada se compara ao Bolsonaro, porque desde quando ele assumiu essa presidência, ele vem numa escalada de alucinação sem tamanho. Ele parece realmente ser uma pessoa fora de si, parece ser uma pessoa que não tem o total domínio das suas faculdades mentais. E eu quero dizer isso para você com muito cuidado, para não ser aqui uma pessoa injusta com aqueles que não têm realmente, por um problema de saúde, as suas faculdades mentais. A verdade é que o Bolsonaro, ele parece uma pessoa enlouquecida já faz um bom tempo, não é agora, quando ele se tornou presidente, não. Desde quando ele falou que tinha que fuzilar o presidente da República em um programa de televisão, e a partir dali ele viu que isso dá um resultado muito grande, ele passa a ter um comentário enorme nas redes, né? Na época ainda nem sequer tinham redes sociais, mas ele passa a ser comentado. A partir dali ele entrou nessa escalada. Então, participando do Super Pop da vida, CQC da vida, ali ele percebe que ele consegue chamar a atenção. Então, para não correr o risco de ser capacitista aqui, eu não quero falar que ele é um louco, um maluco, tá? Mas uma pessoa que tem consciência do cargo que ocupa, o principal cargo político brasileiro, está ocupando hoje a presidência da República, uma instituição tão importante para a democracia, não pode chegar no ponto em que chega o Bolsonaro. Hoje, ele assumiu, e aí a gente tem que, colocar uma série de aspas aqui, porque a gente nem sabe se isso é verdade. Pode ser que ele esteja inventando, veja bem, pode ser que ele esteja inventando tudo isso, porque até o momento em que eu gravo esse vídeo, agora 8 horas da noite, ainda não houve uma confirmação ou mesmo um comentário do outro personagem sobre isso. Ele cita Temer e Alexandre de Moraes. E nenhum dos dois até agora, pelo menos até agora, confirmaram isso. A gente vai ficar atento, se houver alguma mudança, a gente traz essa informação aqui para você. Eu vou trazer esse vídeo, tá? Até peço para você dar o like aqui, dê esse like aqui no vídeo, a gente sempre lembra isso para você que acompanha, porque nós somos um canal independente e a gente precisa que você dê o like aqui. As pessoas que conhecem o nosso trabalho, a gente está só lembrando, tá? Porque eu sei que muitas pessoas entram aqui nos vídeos do canal, a primeira coisa que faz é já dar o like aqui para fortalecer o nosso trabalho. Então, se você não é inscrito ou inscrita, por favor, esse pode ser um momento importante para você nos ajudar a atingir a nossa meta aí dos 350 mil, atingimos os 320 mil, então por favor, nos ajude. Eu vou trazer o trecho desse vídeo, nós vamos assistir juntos e eu vou trazer um comentário final a respeito para você entender a gravidade do que o Bolsonaro declarou hoje. Presta atenção no que ele fala sobre uma conversa que ele teve com Alexandre de Moraes. No dia 9 de setembro, chegou a Brasília o senhor Michel Temer. Ele e um telefone celular. Quem estava no Viva Voz? Alexandre de Moraes. Conversei 3 vezes com ele. Acredite se quiser. O Temer estava lá, ninguém nega. A carta eu assinei, vocês viram. Eu me descapitalizei politicamente. Fui ofendido por palavras mais variadas possíveis.
Mas o que eu conversei com o Alexandre de Moraes foi uma pacificação. Eu entro com a carta, ele entrava com outras coisas. Entre elas, em poucas semanas, o arquivamento dos inquéritos de fake news e atos antidemocráticos. Ele cumpriu algo? Não. Você está vendo aí o próprio Bolsonaro falando a respeito. Caso você não tenha ideia da gravidade disso, essa conversa que ele teve, se de fato aconteceu, se ele realmente combinou por telefone com o Alexandre de Moraes a retirada dos processos, os dois, né? A gente está com os dois inquéritos na mão do Alexandre de Moraes, que é o fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Se realmente ele combinou isso com o Alexandre de Moraes, ele fez algo completamente ilegal, é contra a lei. Você não pode, isso é ilegal, isso é crime. Você não pode, mesmo sendo presidente, mesmo conversando com o ministro, você não pode simplesmente ligar para o telefone e dizer tire o processo. E isso é ilegal, gente. Ele está assumindo isso com a maior naturalidade do mundo. Olha, nós combinamos, mas ele não cumpriu. Sabe, isso é tão chocante que parece mentira. É importante a gente colocar o vídeo aqui, porque para algumas pessoas pode parecer que se a gente falar uma coisa dessa, pode parecer que a gente está mentindo. Porque isso é completamente... Veja bem, eu quero deixar claro, isso é completamente criminoso. Então, praticamente impossível que o Alexandre de Moraes vá dizer que combinou com o Bolsonaro de retirar os processos. As coisas não funcionam dessa forma. Não é assim que se estabelecem os inquéritos dentro de uma democracia e dentro de um trabalho como é o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Você não recebe uma ligação de uma pessoa e retira os inquéritos. Eu tô rindo de nervoso, sabe? Porque é muito fora de qualquer situação. É muito bizarro, gente. Isso é muito fora de qualquer situação democrática, tá? Não tem nem palavras para dizer. Então ele diz que ele coloca a culpa no Alexandre de Moraes para dizer que ele ficou quieto, que ele teve um desgaste político, quando na verdade o que aconteceu naquele período é que estava muito claro que o Bolsonaro ia ser impeachmentado. Foi depois desses atos do 7 de setembro, depois dessa conversa, dessa carta que ele publicou, que ao que tudo indica foi o próprio Temer que escreveu a carta e coisas assim. Foi depois de todo aquele acontecimento que o Bolsonaro começou a fazer esses arranjos mais próximos com o Centrão. Foi depois daquele acontecimento que surgiu, por exemplo, o chamado orçamento secreto, bilhões e bilhões nas mãos de deputados e senadores. Foi depois disso que o Centrão começou a ter uma participação direta no governo Bolsonaro e o Ciro Nogueira, um nome principal, um dos principais do Centrão, passou a ocupar o principal cargo depois da presidência da República. O segundo cargo dentro do Executivo Nacional Federal é o cargo em que a Casa Civil, o cargo em que o Ciro Nogueira está ocupando. Então foi depois daquela situação toda que ele fez esse arranjo com o Centrão, porque o próprio Arthur Lira chegou lá no Congresso e falou, cara, nós vamos impeachment esse cara. E nós temos aí, olha gente, são mais de 150. Eu não sei quanto que tá agora, porque houve um determinado momento, acho que depois de 140 processos de pedidos de impeachment, depois de 140 pedidos, aí o pessoal falou assim, nem vamos mandar mais, porque não vai adiantar mesmo, eles não vão receber e tudo mais. Eu não sei como que tá a coisa agora, mas você imagina, mais de 140 pedidos. No começo, era um outro presidente, o Maia, né, que estava... O Rodrigo Maia, que estava engavetando os processos, e agora é o Arthur Lira. No momento em que agora também não adianta mais, né? Já não tem mais como entrar com um processo de impeachment e tudo mais. Mas naquele momento, em 7 de setembro do ano passado, ainda era possível, ainda era viável e ainda era
muito provável que o Bolsonaro pudesse ser impeachmentado em função de toda essa celeuma que foi criada, o 7 de setembro, atos antidemocráticos anteriormente, né? Em maio, ele subindo numa caminhonete lá em Brasília com aquele tal Eustáquio e esse pessoal dos 300, Sara Geromini, soltando bombas de foguete, né? Soltando foguete em direção ao STF, dizendo que, olha, estamos simulando um ataque à bomba ao STF, e aí aquelas pessoas com cartazes defendendo AI-5, defendendo golpe militar, uma coisa assim, sem sentido também. Aí Bolsonaro sobe numa caminhonete, faz um discurso em meio àquele pessoal todo pedindo golpe militar no Brasil. Foi a partir dali que se instaurou o inquérito dos atos antidemocráticos. E aí a gente percebe que houve esse momento em que ou o Bolsonaro cala a boca, para de falar besteira, para de ficar instigando as pessoas, ou ele seria impeachmentado. E foi o que o Bolsonaro fez. Essa coisa que ele fala que mandou uma carta foi nada na frente do que ele fez. Ele ficou quase um mês quieto praticamente. Um mês sem falar absolutamente nada. Mais até do que isso. Depois ele começou novamente, gradativamente. Aí veio aquela história toda de urna eletrônica, foi derrubada essa história de urna eletrônica com voto impresso lá no Congresso. Agora ele volta novamente. Então agora que ele está no chamado modo Carluxo, né? A gente tem falado nos vídeos anteriores, ele volta à tona e inventa esse negócio. Olha, só pode ser invenção. Eu não posso taxar aqui para você. Eu estava vendo agora o Reinaldo Azevedo dizendo que foi uma invenção. O Reinaldo Azevedo tem fontes ali dentro que podem trazer uma resposta. Eu ainda vou ter o cuidado, por respeito que eu tenho a você que acompanha o meu trabalho aqui, por respeito a você, eu não vou taxar nada aqui. Eu vou esperar o Alexandre de Moraes se pronunciar, ou mesmo o Temer, porque o Bolsonaro, como você vê, ele cita, olha, tava lá o Temer. Vou esperar. Sabe? Mas a possibilidade, e aqui eu também tenho que ser honesto para dizer o que eu penso, a possibilidade do Bolsonaro ter inventado isso é muitíssimo grande. E aí você imagina um sujeito chegar publicamente, se deixar gravar, se deixar filmar e falar isso para o Brasil, que ele fez uma ligação para o ministro para fazer um acordo por telefone para que o ministro possa romper com todo o processo democrático, todo o processo jurídico, ir contra a lei, fazer um acordo desonesto, criminoso, ilegal, ele assumir isso, dizer isso claramente e ainda cobrar do ministro que ele cumpra um acordo criminoso. Olha, eu gostaria muito de desejar um final de semana, um domingo para você mais agradável. Mas infelizmente o que a gente tem visto acompanhando o Bolsonaro é isso. A gente volta amanhã fazendo alguns comentários aqui. Eu quero saber o que você pensa a respeito dessa... Né? Ele está assumindo um acordo criminoso. Né? Se de fato houve esse acordo. Né? Ele, pelo menos a parte dele, diz que houve. E com isso, obviamente, é mais uma insanidade do Bolsonaro. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Todos os dias, segunda a segunda, a gente está aqui trabalhando para você. E o que a gente pede é para você dê o like, para que você se inscreva. E para você que chega ao final do vídeo, a gente pede para você, olha, por favor, nos ajude com o nosso Apoia-se. A gente tem um grupo de pessoas as quais eu tenho uma dívida eterna, que são pessoas que todo mês nos ajudam lá no Apoia-se, que nos ajudam para que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui. Então, se você puder, a partir de R$8 você pode nos ajudar lá, tá? A gente está vendo como que vai mudar isso para trazer uma possibilidade maior para você ajudar. E se você puder também, com qualquer valor, se você puder e se você quiser, né? Com qualquer valor você pode nos ajudar com uma doação pelo Pix. O valor que você puder, tá? O valor que você quiser. Se você puder nos ajudar, a gente pede essa doação, porque nós somos um canal independente, nós não temos ligação com nenhum partido político, seja de esquerda, obviamente, muito menos de direita. A gente não tem ligação com nenhum político, com nenhum agente político, com nenhum nada público. O que a gente tem ligação é com você, que é inscrito do canal. A minha ligação é com você, que acompanha o nosso trabalho. Então, essa ajuda pelo Pix é muito importante. Grande abraço, bom domingo, a gente volta numa próxima.